Olá, me chamo Sulamita e tive pré-eclâmpsia com 23 semanas de gestação. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha experiência e como tem sido depois de tudo que aconteceu. Espero que ajude a muitas pessoas e quero compartilhar o que Deus fez na minha vida. Bom, em dezembro de 2022 eu descobri que eu estava grávida. E foi uma surpresa, porque eu não estava esperando naquele momento, mas a gente começou a pregar o plano, tudo certinho. E eu falei assim, eu achava que eu não era tão fértil assim, mas eu parei com novembro de 2022, em setembro de 2022 eu parei de tomar um remédio, e quando foi, em outubro de 2022, outubro de 2022, eu parei de tomar um remédio e em novembro eu fiquei grávida, mas eu ainda não sabia e fui descobrir só em dezembro, quando a minha menstruação deu 1 dia de atraso. Eu não tenho, assim, não costumo ter atrasos menstruais. Minha regra menstrual é muito certinha. E aí eu achei estranho. Um dia, assim, falei, tá, 2 eu já achei meio coisado. E aí eu resolvi fazer o teste. Eu vou ver se eu ponho a reação minha, como que foi pra vocês. Mas aí eu descobri a gravidez, contei pro meu esposo, pra minha mãe. Aí eu fiz mais uma vez o teste de farmácia. E depois eu fiz o teste HCG, né, pra saber. E aí eu tava grávida mesmo. Comecei os exames, procedimentos, médicos, tudo certinho pro pré-natal. E aí eu vim vindo. Só que eu sou hipertensa crônica. Antes de eu engravidar, eu já tinha pressão alta. Então, eu já fazia uso de alguns medicamentos. Mas, quando entrou na gestação, eu procurei um cardiologista. E o meu cardiologista trocou a minha medicação juntamente com a minha ginecologista e obstetra. E aí, colocaram meu Tidopa, né? Comecei a tomar meu Tidopa. E aí, foi vindo. A minha pressão normal dela é 13/8, 14/8. O máximo 15/9, assim, a mínima chega a 9, o máximo, é o normal dela. Mas, quando chegou na 20ª semana pra lá, ela continuou assim tal. Quando deu a 22 para 23 semanas, a minha pressão começou a mudar um pouco. E com 23 semanas de gestação, ela ficou muito alterada. Muito alterada. Só que Deus é tão bom que eu vou contar a minha experiência pra vocês. Eu não tenho sintomas quando a minha pressão tá alta. Não tenho. Eu não sinto muita... A visão não fica turva. As coisas assim não acontecem, né? Dor de cabeça muito forte. Eu não tava tendo nenhum dos sintomas mostrando que a minha pressão tava muito alta. E aí, Deus me fez ter uma indigestão alimentar. Eu comi uma coisa que não me caiu bem. Acordei de madrugada. Acordei meu esposo e falei, eu tô com muita dor. Eu tava com diarreia, vomitando. E a minha barriga já estava doendo muito de tanto que eu tava vomitando, fazendo, né, forças pra vomitar. Acordei ele, aí ele acordou minha cunhada pra ela e meu cunhado me levar no hospital. Fomos pro hospital, cheguei lá, tinha um doutor muito bom, conhecido aqui pela região. E ele fez alguns exames, né? Como era de madrugada, já estava chegando a hora de fazer exames ali no hospital, ele mandou fazer alguns exames de sangue em mim. Me deu o remédio, aplicou o remédio na veia, a dor na barriga passou. E aí ele falou, olha, vai pra casa, os exames ainda não estão prontos. Quando estiver pronto, pede alguém pra vir pegar pra você. É só isso, me liberou, normal, voltei pra casa. E aí eu pedi uma vizinha minha, amiga da família, pra pegar os exames pra mim. Aí ela me ligou e falou, olha, o doutor fulano de tal pediu pra você voltar aqui no hospital porque deu alteração dos seus exames. E eu falei com meu esposo, eu comecei a botar coisas na bolsa, ele falou assim, mas pra que você tá botando essas coisas? Eu falei, amor, quando chama assim pra voltar pro hospital, é porque vai fazer alguma internação. Dito e feito, cheguei lá, conversei com ele, ele falou comigo, olha, seus exames deram alterado e pode ser, e ele falou assim comigo e meu esposo, foi que meu coração doeu, pode ser que seja preciso interromper a sua gravidez. Na hora eu
fiquei pensativa, desabei. O meu esposo, que é muito forte, ele deu uma balada junto comigo. E eu falei, tá, me internei, tentamos correr a papelada, né? O plano ainda por causa de um mês não cobria tudo, então eu fiquei pelo SUS mesmo. Não consegui ir pro hospital particular. E aí eu fiquei lá internada. A minha pressão tava a 20, portanto, 22, 24. Coisa de doido, tava muito, muito alta mesmo. Só que eu não tava sentindo nada. Cheguei, fiquei internada, me botaram sonda, me botaram no sulfato ferroso. Fiquei durante 24 horas no sulfato ferroso para ver se ajudava, né, a cuidar da criança e de mim mesma. E nada da minha pressão abaixar, não abaixava de jeito nenhum. Os dias foram passando no hospital e foram dias, assim, você quer ir embora pra casa, você quer ficar na sua casa, porque é um ambiente que a minha médica fala que eu tenho síndrome do jaleco branco. Eu não gosto, eu detesto. Desculpa quem gosta de ficar indo no hospital, gente, eu detesto. Ter que ir no hospital, ficar deitado naquela cama, é horrível, horrível, horrível. E você vê várias situações, e era uma aula de grávidas, e conheci várias histórias de várias pessoas, enfim. E os dias iam passando e nada. Só que Deus é tão bom, que eu vou contar pra vocês o processo todo. Ele é tão bom que semanas antes eu iria fazer a morfológica. Fui, fiquei esperando um tempão. Na hora de eu ser atendida pra morfológica, o doutor falou assim, Sulamita, a neném tá atravessada e você escolhe se você quer continuar hoje, não vai dar pra ver muito bem, ou você vem outro dia. E aí Deus tocou no meu coração naquela hora e eu falei assim, pode ser outro dia. E a gente escolheu a data, né? Eu fui lá nas meninas escolher uma data. Seria dia 3 de maio. E eu não saberia o que aconteceria dia 3 de maio. Tá, contei a parte da morfológica. No hospital, eu tinha entrado, tido sido internado dia 29 de abril. E fui continuando lá. Quando deu dia 2 de maio, eu falei, olha, eu tenho uma morfológica marcada para amanhã, dia 3 de maio. Que eles queriam falar assim, o exame mais detalhado da criança só vai dar pra ver na quinta-feira. Eu falei, mas eu já tenho uma morfológica paga e é só ir lá e fazer no hospital particular. Então, o que eles fizeram? Na quarta-feira, no horário combinado, fui lá fazer a morfológica. Chegando lá, foi um dos dias mais difíceis, se não o mais difícil da minha vida. Eu cheguei lá, fui acompanhada de uma médica muito, muito, muito atenciosa, que me ajudou muito nesse dia. E chegando lá, o doutor falou comigo, Sulamita, tô olhando aqui a criança, ela tá bem, olhou, né, cabecinha, tudo, tava perfeita, perfeita, mas você tá perdendo líquido, né, minha pressão tava subindo tanto, que eu comecei a perder líquido. E ele falou, se não tirar essa criança hoje, talvez você não sobreviva, então você tem que retirar a criança e talvez tenha uma chance pra ela sobreviver, né? Tem 23 semanas, tá formadinha as coisas, e também chance pra você sobreviver. E aí eu desabei naquele dia. Foi onde pra mim foi muito, muito difícil ouvir aquilo. Ouvi o médico falando que eu precisava retirar pela minha vida e pela da criança também. E aí eu saí dali, né, bem abalada. Falei com a doutora que tava comigo, eu liga pro meu esposo, fala que a gente vai fazer o parto cesárea hoje, pra ele poder vir. E aí já estavam os médicos, ela ligou pra lá pro hospital. E a equipe médica, a minha médica, que me ajudou muito nessa fase, a doutora Kelly é uma pessoa, um ser humano incrível. Ela já tinha saído de onde ela tava já pra me fazer minha cesárea. E ela nem podia, né, porque eu tava pelo SUS, eu não tava pelo particular, mas ela fez questão de fazer minha cesárea. E aí eu fui direto pra lá. Aí cheguei, já troquei de roupa, já fui aplicada as coisas pra poder subir pra mesa de cirurgia. Minha mãe tava lá, meu esposo tinha acabado de chegar. E meu esposo, tadinho, tava muito nervoso. Eu nunca vi
Eu namoro com ele desde os meus 15 anos de idade, eu tô com 31. Eu conheço muito ele, muito, e eu nunca vi meu esposo chorando. Naquele dia eu vi ele chorando, porque a gente estava muito abalado com aquilo, com de repente tem que retirar a criança, de repente a tua pressão tá muito alta, você pode morrer. Aquilo ficou na cabeça, né? Eu falei com ele, né? Ele nervoso, a gente preenchendo as documentação da Celina, nome, essas coisas. E ele tava esquecendo até onde ele morava, quantos anos ele tinha. Eu falei, calma, amor, calma, vai ter tudo certo. Ele tava muito nervoso. Meu pai chegou, a outra parte da nossa família chegou, subi para a sala de cirurgia. E lá Deus falou muito comigo, muito. Quando eu tava na mesa de cirurgia, né, a minha prima Marciana não conseguiu entrar, o meu esposo. Ele falou assim, eu tô muito nervoso, não tem condição de eu entrar. Eu liguei pra minha prima, que é uma das minhas amigas mais estimadas. Ela é prima do meu esposo, mas eu considero muito, muito ela, Amanda. Ela entrou na sala de cirurgia junto comigo. E ela estando lá me deu muita, muita força mesmo. Foi um momento difícil, mas a todo instante o Espírito Santo estava palestrando no meu coração. E eu na mesa de cirurgia, né, todo procedimento, escutando os médicos, tudo. Eu só comecei a orar a Deus, falar assim, protege a mim, protege a minha filha, que dê tudo bem. Eu tava com uma esperança enorme dela sair viva e ser colocada na incubadora, porque o doutor falou que ela podia sobreviver, podia continuar desenvolvendo na incubadora. Então a tua esperança sempre é que o melhor possa acontecer. A gente nunca tá preparado por pior acontecer. Mas eu esperei em Deus e falei, vai dar tudo certo. E naquela mesa de cirurgia, Deus começou a falar um louvor na minha mente. E ele começou junto comigo a me acalmar. E aquele louvor ficou ali batendo. E eu fiquei todo o tempo na minha mente, porque eu não podia falar, cantando esse louvor. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. E ele tava dizendo pra mim, Sulamita, eu tô te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Porque eu senti naquela mesa de cirurgia que eu perderia minha vida, mas eu vi a mão de Deus me protegendo a todo instante quando eu estava naquele hospital. A cirurgia acabou, eu consegui ver a minha filhinha ainda mexendo. A doutora baixou a coisa, eu vi ela. Me deu uma alegria, uma esperança muito grande. Eu falei, ela vai sobreviver. E aí termina aquele procedimento todo, né, de fechar. E quando eu tava esperando no meio do corredor, ficava, Deus, que tenha dado tudo certo, que ela esteja bem. Mas desci com a equipe médica, os enfermeiros vieram buscar. A minha prima tava comigo. Quando eu chego lá embaixo, tá minha família em peso. Eu falei, isso não é bom. Minha família em peso ali, todo mundo em volta de mim, eu fui botada na cama. E aí que vem as meninas da equipe médica, eu falei, coisa boa, não é? E a doutora Lorraine chegou perto de mim e falou, alguém já falou alguma coisa com você? Eu falei, não, ninguém falou nada, não. A sua filha nasceu linda, toda perfeitinha, mas infelizmente ela tinha falado 36 minutos, no coisa dela tá 34, mas ela falou que ela ficou 36 minutos viva nessa terra, mas infelizmente veio a óbito. Eu fiquei muito triste, muito, só que minha família toda tava lá. E eu sou uma pessoa assim que eu não gosto que os meus sofram. Então eu tentei ser o mais forte possível naquele momento. Mas o meu coração, minha alma tava muito aflita, muito angustiada. Eu não sabia, assim, como proceder naquele instante. E a moça perguntou pra mim, você quer
você quer ver a sua filha? Eu falei, eu quero. E ela trouxe o serzinho mais perfeito que podia existir. Eu coloquei as mãos na mãozinha dela porque eu não tava conseguindo me mexer muito naquele momento, por causa da anestesia. O único contato que eu tive com minha filha foi... Coloquei a mão nas mãozinhas dela, era a coisa mais perfeitinha. Era muito linda. Parecia com meu esposo, com a minha cunhada, irmã dele. Era linda, gente. Tinha os cabelinhos. Era perfeita, perfeita, perfeita. Cheia de saúde. Mas infelizmente a questão não foi como eu procedi na gestação. Eu tomei todas as medicações certas, fiz tudo certinho, mas a minha pressão ter alterado fez o líquido perder. E fez com que ela não sobrevivesse ali dentro. Ela saiu viva, mas não conseguiu resistir. Mas assim, foi muito, muito doloroso. E eu só me agarrei em Deus, porque para mim Deus é minha fortaleza. Não existe nada na minha vida mais importante que o meu Deus. Eu falava com ele, assim como o Senhor sempre conversou comigo, eu sabia, ele falava comigo que a gestação não passaria de junho. Eu sentia isso, o Espírito Santo palestrando isso no meu coração sempre. Eu sentia, ele já me avisava em sonhos, enfim. Eu estava preparada antes de subir para a mesa de cirurgia. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, até mesmo se eu tiver que partir, que eu parta para sua glória, mas que seja feita a sua vontade. E ele fez a vontade dele. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre vai ser aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. E no meu caso, nesse momento, não foi uma coisa que me alegrou, mas pelo contrário, me entristeceu a minha alma. Mas hora nenhuma eu questionei a Deus o porquê. Nunca questionei a Deus e nem vou questionar, porque Ele sabe do melhor, Ele sabe de tudo. E eu só confio nele. A palavra que eu mais falava com Deus naquele hospital é: eu confio em Ti. E que seja feito aquilo que o Senhor quer. Foi um momento muito doloroso para mim. No outro dia, a minha pressão baixou muito. À noite, na madrugada, eu conheci enfermeiros daquele hospital maravilhosos. Antes de eu ir pra mesa de cirurgia fazer as coisas, uma enfermeira falou com a outra: ela canta, você sabia disso? E eu olhei pra ela, e ela disse pra mim: tem como você cantar pra gente depois? Eu falei: tem, eu canto. Mas eu não consegui cantar, porque eu não podia falar muito. Mas eu via quanto Deus estava me usando naquele hospital, quantas pessoas olhavam para mim e viam Deus. E essa é a minha missão na Terra, é que a luz dele resplandeça sobre a minha vida. Foi um momento muito, muito difícil, mas Deus me ajudou a passar por ele. Está me ajudando ainda, me fortalecendo. Uma passagem que tem um versículo para uma amiga e eu compartilhamos o mesmo gosto por ele. Que é quando Paulo diz que na minha fraqueza, Deus me faz forte. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então esse versículo ficou muito comigo. Durante outro dia, quando foi feito um velório e enterraram ela, eu ficava que o Senhor seja a minha fortaleza. Assim como o Senhor foi de Paulo, quantas vezes ele precisou, e o Senhor fortaleceu, que o Senhor me fortaleça. Não foi fácil, né? Mas aí foi muito interessante que no dia que eu acordei, uma das enfermeiras, nossa, eu fiz amizade com todas, ela botou a seguinte canção. Assim que eu abri meu olho, a pressão tava voltando ao normal e a canção era aquela: vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. E aquilo foi entrando no meu coração, dizendo pro Senhor: vai passar. Tudo passa, mas a tua palavra não.
E eu creio que meu Deus fará coisas ainda grandiosas na minha vida. Eu creio no ato profético de que acontecerá coisa extraordinária e Deus tem muito ainda a acrescentar, muito ainda a fazer. E isso me fortalece. Então, eu só peço a Deus cada dia mais força. E eu digo para o Senhor, eu ainda te amo e sempre vou te amar, não importa o que aconteça. Então, eu não sei se você passou por isso ou está em tratamento. Eu comecei a tratar melhor a minha pressão. Agora que a gente descobriu que eu tive uma pré-eclâmpsia, os tratamentos mudaram. E tô num processo de emagrecimento para ver se ajuda. Fazendo mais exercício físico, alimentação bem mais saudável, bem mais regulada. Não tô comendo muita coisa. Tô bem certinha mesmo. Depois que você tem uma experiência de quase morte, a sua mente muda muito. E a minha mente mudou muito depois de tudo que aconteceu. E eu só digo ao Senhor que eu preciso dele. Sem a presença dele, eu não conseguiria passar por tudo que eu passei. Não conseguiria. Então, eu sempre peço ao Senhor força e que eu continue fazendo o chamado e de dele, porque Deus é bom o tempo todo, não importa o que aconteça. Ele continua sendo Deus em minha vida. Deus é Deus. Aconteça o que acontecer, mesmo que eu esteja em momentos tristes, ele continua sendo Deus na minha vida. E eu só digo pra você, se você perdeu sua filha durante sua gestação, seu filho, se você perdeu seus filhos já grande, se você teve alguma perca na sua família, saiba de uma coisa, a gente entende o querer e a vontade de Deus, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita, é agradável. Eu sei que não é fácil passar por esse luto, é doloroso demais. Tem muita gente que olha pra mim e fala, nossa, você é forte. Não, eu não sou forte. Eu vi outro dia um vídeo de uma menina que faz podcast, ela dizia assim, não é porque eu aguento que não esteja doendo. Tá doendo muito, muito mesmo. Mas eu aguento, é diferente. Dói, tem dia que eu choro, tem dia que eu tô triste, mas eu sempre olho pra Deus e vejo a solução nele. Por eu estar descansando no Senhor, a minha médica, eu fui nela, eu tô indo direto, e ela disse pra mim, precisa de psicólogo? Eu sempre falei com ela, não preciso porque eu tenho Deus, Deus tá me ajudando muito, o Espírito Santo. E ela disse pra mim assim, é verdade, Deus foi muito bom com você. Se você tá aqui hoje foi porque Deus quis. E eu trago esse testemunho aqui. Se eu tô viva hoje foi porque Deus me sustentou. Deus me sustentou, eu podia ter morrido, ter tido um AVC, qualquer coisa, porque minha pressão estava muito nas alturas. E Deus protegeu a minha saúde o tempo inteiro, até eu fazer o parto. Ele foi perfeito nisso. Ele me deu vida novamente. E eu sou grata ao meu Deus, porque Ele me deu vida novamente. Então eu digo pra você, talvez você não entenda o processo, mas passe por ele. É doloroso, mas é necessário a gente passar por esse processo. E eu creio no amanhã. Eu creio que Deus fará muito mais. E eu vou tentar fazer de tudo, assim como eu fiz durante a minha gestação. Eu tentei fazer de tudo. Eu sinto muita falta dos chutinhos, né? Que é muito lindo. Sinto falta dela mexendo dentro de mim, das conversas que eu tinha com ela. Eu sempre vou guardar a Celina no meu coração. Porque a Celina mudou muito a minha mente. E muito. Eu mudei muito, muito. Deus precisou ter uma conversa comigo e ele teve, e eu agradeço muito a ele por ter me proporcionado gerar a Celina, por ter me proporcionado sentir esse amor materno. Eu agradeço, porque foi uma dádiva, um presente de Deus grandioso para mim, ter gerado ela. Foi momentos lindos de felicidade, de alegria, e eu agradeço a ele. E que seja feita a vontade dele, sempre. E ainda continuo amando meu Deus, independente do que for. E essa é a minha história, meu testemunho. Tá doendo, mas a gente tá aguentando firme. E que Deus possa te confortar, se você precisar de conforto, que Ele possa ser o seu refúgio. E o que eu tenho pra dizer é confia em Deus. Sempre confia em Deus. Não deixe de acreditar, não perca sua fé. E é isso que eu tenho que compartilhar com vocês. Então, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua casa. E eu espero ter ajudado muitas pessoas através do meu testemunho. E que Deus te fortaleça se você estiver passando um momento difícil.
Então é esse o vídeo, esse é o testemunho que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço, um beijo e fique com Deus.